Palavra da Verdade. Devocional de 9 de abril. O servo mau e negligente. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Lucas 12, 45 e 46. Na assim chamada parábola do servo vigilante, nosso Senhor nos alerta para a necessidade de considerarmos seriamente a realidade da sua segunda vinda e nos perguntarmos que tipo de mordomos somos. Já vimos que tudo o que Deus nos deu nesta vida não nos pertence de fato. Antes, tudo nos foi confiado para usarmos de acordo com a sua vontade, para o bem do nosso próximo e para o louvor da sua glória. Na parábola, Jesus havia destacado algumas verdades relacionadas à natureza da sua vinda, às virtudes do mordomo fiel e prudente e, como lemos em nosso texto, às marcas e ao destino do servo mau e negligente. A maioria das pessoas tem uma imagem parcial do Jesus histórico. Escolhem aquelas passagens em que Jesus fala coisas mais amenas, mas deixam de lado seus ditos difíceis e suas palavras duras. Mas este é um erro fatal. Lembremos-nos de que ele está se dirigindo aos seus discípulos. Sua advertência é muito grave. Ao falar da sua vinda, ele destaca o seu caráter inesperado. Daí a advertência que inicia o seu discurso. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Versos 35, 36 e 38. Em seguida, o Senhor compara sua vinda à do ladrão, arrazoando que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós apercebidos, diz o Senhor, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versos 39b e 40. Jesus está afirmando que sua vinda pegará muitos de surpresa e tal fato não será nada bom para esse grupo. De modo que uma das mais importantes características do mordomo fiel e prudente é seu estado de vigilância e constante prontidão, vivendo sempre na expectativa da vinda do seu Senhor. A pergunta de Jesus sobre o mordomo fiel e prudente no verso 42, por implicação, traz uma pergunta contrastante e implícita que deveríamos nos fazer. Quem é, pois, o servo mau e negligente, para quem a vinda do Senhor será uma desagradável surpresa? Pois, embora não faça a pergunta, Jesus apresenta a resposta, que é o conteúdo do nosso texto. De fato, deve ser mais do que óbvio para nós que o servo mau e negligente é tudo aquilo que o mordomo fiel e prudente não é. Enquanto este último vive sempre na expectativa da vinda do seu Senhor, por mais demorada que pareça, aquele, por incredulidade, vive como se nunca fosse prestar contas de sua administração. Ele diz: meu Senhor tarda em vir. A perseverança é a irmã gêmea da fé salvadora, mas a fé falsa é como a semente plantada em terreno rochoso na parábola do semeador. É superficial e de pouca duração, como está escrito em Mateus 13, 5, 6 e 21. Assim, o servo mau e negligente é aquele que, diante das provas e distrações deste mundo, logo perde a perspectiva da vinda do seu Senhor. Em segundo lugar, enquanto o mordomo fiel e prudente zela pelo que lhe foi confiado, aperfeiçoa o que lhe foi confiado e compartilha o que lhe foi confiado, o servo mau e negligente usa os bens do seu Senhor para satisfazer seus próprios apetites egoístas, além de maltratar seus conservos. Aquilo que Deus lhe deu por empréstimo, e que inclui a sua própria vida, o servo mau e negligente trata como se fosse apenas para o seu bel prazer, gastando seu tempo, bens, esforços, saúde e tudo o mais de maneira não apenas perdulária, mas também contrária à lei de Deus. É para esse tipo de servo que a vinda do Senhor será uma desagradável surpresa. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis, adverte o Senhor. O que significa ter lançado a sorte com os infiéis? Na passagem paralela de Mateus 24, 45 a 51, temos uma palavra mais específica quanto ao terrível destino do servo mau e negligente que, no final das contas, não é um genuíno servo de Cristo.
Diz o verso 51, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E acrescenta, ali, no lugar do destino final dos servos maus, haverá choro e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.